Alô, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Câmara. Eu estou iniciando uma série de palestras sobre assuntos da Torá, né? A base desses assuntos são extraídos de comentários de judeus, sábios judeus, e eu gostaria de transmitir para vocês essas palestras de uma forma muito especial, muito legal, porque esses ensinamentos que eu tenho estudado e tenho recebido ilustram a minha vida, né, a minha experiência de vida nesses mais de 60 anos, né? E eu tenho estudado livros como Zohar, como Likutei Maharan, do Rebbe de Nahman de Breslov. Tenho estudado na Yeshiva Yetz Heron, que é uma yeshiva virtual, né, onde extraio ali vários conteúdos de ensinos, e também minha experiência dentro do conviver com judeus racídicos, judeus ortodoxos, dentro da minha própria casa durante um grande período de tempo. Então, vamos lá. O primeiro tema desses estudos significa to serve God, como servir a Deus, servir a Deus. Em toda a minha vida, eu sempre tive essa dúvida, né, de que significava servir a Deus. Todo mundo fala, sirva a Deus, você tem que servir a Deus na própria Torá. Existem partes ali que falam me sirva de todo o coração, de toda a força, né? Com toda a sua alma, mas eu não sei se servir a Deus é apenas devoção, né? Dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa atividade do dia a dia, nós podemos servir a Deus e de que forma, né? Então, nós vamos iniciar esses estudos e espero que você goste, tá bom? Bom, inicialmente, Deus criou um espaço, né? Deus criou um invólucro, ok? E nesse invólucro, tá? Ele colocou a existência lá dentro. Ou seja, ele abriu um invólucro do nada, né, que nós chamamos em hebraico ex nihilo, né? Do nada ele abriu um invólucro e colocou nesse invólucro a existência. A existência, ela pode, logicamente, a ciência comenta do boom que houve, etc., etc., mas Deus criou essa existência, esse invólucro, e colocou tudo ali dentro, toda a existência. Então, o que é essa existência, né? A existência nada mais que tudo aquilo que ocupa espaço. Então, por exemplo, um pensamento existe. Por que ele existe? Porque ele ocupa espaço na minha mente. Não há possibilidade de você fazer dois pensamentos ao mesmo tempo, ok? Uma pedra ocupa o seu espaço definido, não há possibilidade de uma pedra penetrar na outra pedra, então ela é existente. Uma pessoa é existente, por quê? Porque não há como você ocupar o lugar dessa pessoa. Todos têm um lugar, todos têm uma existência. Então, a existência é o espaço na qual ocupa esse lugar, ocupa esse espaço. Nós estamos no universo num estado chamado na física de entropia. O que significa isso? Tudo que existe tá no estado entrópico, ou seja, há
decaimento para que ele volte à sua origem. Por exemplo, quando você deixa um pedaço de ferro durante muito tempo num lugar, ele enferruja até o ponto dele não existir mais, ele vai virar um gás, né? Se você coloca uma pedra, ele vai virar areia, e essa areia também, no futuro, ela vai virar, são átomos, né? Ou seja, se você deixa uma casa durante 200, 300 anos, ela vai cair, ela vai decaindo, os materiais vão degredindo. Então, há uma luta muito grande sobre a existência, né? Então, tudo que existe nesse espaço, né? Há uma grande luta para que esse espaço se torne privado, né? A luta pela existência é a luta pelos espaços, né? Então, por exemplo, você está numa rua, né, e um carro te fecha, por exemplo, ele está tentando ocupar seu espaço, você vai ficar muito chateado, né? Então, imagine então vocês que nessa luta de existência, todos querem ocupar um espaço, né? E defendem esse espaço com unhas e dentes, né? Então, e o homem, logicamente, procura aumentar o seu espaço. Então, por exemplo, ele tem uma casa, ele quer a segunda casa, ele quer um carro, ele quer um segundo carro, ele quer um melhor lugar, ele quer uma casa mais confortável, ou seja, tudo em relação ao seu espaço, né? Então, existe, então, a existência, que ocupar o espaço, né? E cada ser que existe nesse espaço, que está ocupando esse espaço, busca permanecer nesse espaço, né? Melhorar o seu espaço. Essa é mais ou menos a ideia, então, dessa existência, né? E o que vem ser a vida, então? A vida é diferente de existência, né? Então, por exemplo, uma pedra, né? Vamos imaginar uma pedra. Uma pedra, ela tem existência, porque ela ocupa o espaço. Mas ela tem vida? Essa é a pergunta. Sim, ela tem vida. Por quê? Porque ela interage no surround dela, no meio dela, fornecendo uma base, fornecendo um statement, fornecendo uma estrutura sólida, né? Por exemplo, você pode usar uma pedra no concreto para deixar a casa mais firme, né? Então, ela tem uma função de robustez, né? Por exemplo, no mar, quando você coloca pedras na costa, você evita, né? Você absorve as ondas para que elas não façam erosão na terra, né? Você utiliza a pedra. Então, ela tem essa vida, ela tem essa relação, ela tem essa relação com o meio, tá? Então, cada ser que possui uma relação com o meio, está interagindo com o meio, nós dizemos que tem vida, tá? Quando não há relação com o meio, não tem vida, tá? Então, imagina o ser humano, ele está ampliando o seu espaço, a sua existência, né? Mas ele não é surround com o meio, né? O seu meio, por exemplo, o outro ser humano que está com você tem lá o espaço dele, e você não se relaciona, né? Ou seja, os espaços estão fechados em muros, em blocos, né? E não há vida entre esses blocos, tá? Então, não há relação entre esses blocos. E cada vez se torna mais difícil ter relação de vida, né, em relação aos blocos. Por quê? Por exemplo, eu moro num apartamento, né? No meu andar só tem eu morando, porque outros apartamentos não estão sendo utilizados, não tem moradores. Mas quando você passa no elevador, etc., apenas, oi, como vai e tal, vamos tomar um café, mas fica assim, ou seja,
as pessoas, você tenta gerar uma certa relação entre elas, mas as pessoas estão muito fechadas, né? Então, vocês entendem, então, que Deus criou esse espaço, né? Dentro desse espaço, ele colocou a existência e a relação entre a existência, a relação entre os espaços se chama vida, né? Agora, olha que interessante. Vamos dar uma olhada o que significa conectado à fonte. Tudo que é criado, que foi criado nesse espaço, ele tende a se conectar à fonte que o criou. Então, por exemplo, nós temos extrema vontade de se conectar ao Criador, né? Principalmente quando as coisas não vão mal, não vão bem, né? As coisas não vão bem, ou você precisa de uma coisa urgente e você reza ao Criador, você reza a Deus, né? Então, imaginem vocês o que tem em nós que nos conecta a Deus, né? Então, diz a Torá que Deus nos criou, né? E colocou em nós soprou em nós uma alma, né? O único ser dentro da existência que foi soprado uma alma foi o homem, né? Que interessante isso. Por quê? Ele tem uma alma especial, ele tem um pedaço que a gente chama um pedacinho de Deus, uma fagulha de Deus dentro dele, né? E essa fagulha de Deus, ela tende a se conectar a Deus, né? Mesmo esquecendo de Deus, essa fagulhinha sempre está ali vibrando, querendo se conectar a Deus, né? Por exemplo, uma chama de vela, né? A chama de vela, ela tende a sair do pavio, né? E desaparecer, né? Essa é mais ou menos uma ideia interessante, né? Da nossa alma. Ela tem que se conectar a Deus de alguma forma. E nós estamos nesse invólucro chamado de corpo, né? Então, todos nós estamos conectados à fonte, né? Mas há um grande conflito, né? Qual que é esse conflito? O conflito entre a existência e a vida. Então, imaginem vocês, todos querem conservar o seu espaço, né? Então, cada vez mais, os países querem conservar seus espaços no militarismo, você também quer seu espaço, e há uma grande briga. Então, por exemplo, você está no seu apartamento, na sua casa, chega alguém, aperta a campainha, e é um parente ou um amigo seu, e você abre ali a sua casa. Quando ela entra nessa casa, você está dividindo o espaço e, de repente, você se sente ameaçado no seu espaço, porque você está dividindo o seu espaço, e essa pessoa pode ficar no espaço apenas um momento. Se fica mais de um momento, você já fica preocupado que ele está ocupando muito o teu espaço, né? Então, todos lutam para se conservar através do trabalho, sai de manhã para trabalhar, volta à noite, não é? Estuda, tenta melhorar de vida, aumentando o seu espaço, mas quando efetivamente existe a morte, né? Então, o judaísmo diz que, por exemplo, morte não existe, né? A morte é o deslocamento da alma do corpo, que ele é a matéria, que ele é a parte da existência. Toda a existência, como eu já falei, está num estado entrópico e vai realmente retornar ao seu estado original, né? Então, por exemplo, a existência do corpo humano está num estado entrópico, apesar que a gente briga contra a entropia, né? Os seres brigam contra a entropia. Por exemplo, imaginem vocês, você está no ambiente, seu sangue conserva
o batimento do coração, uma energia para manter 37 graus dentro dele, e você colocado num ambiente gelado, o que, que vai fazer o corpo? Ele vai resistir a essa temperatura, né? E se você permanecer ali e não conservar o seu corpo a 37, ele vai começar a diminuir o movimento cardíaco, a velocidade, para que não se consuma energia e permaneça ainda a temperatura de 37. Por que isso? Porque ele está resistindo à entropia, né? Ele não quer morrer, ele não quer voltar a seu estado original. Então, imaginem vocês, então, essa luta é uma luta muito forte para conservar a existência, né? E, normalmente, o que acontece é que há um grande narcisismo, né? Para conservar os espaços, né? Então, o que a gente... ninguém quer destruir o seu espaço, né? Então, não é meu problema dividir meu espaço, né? E muitas vezes a gente enxerga pessoas sem absolutamente espaço nenhum, né? Jogadas no chão, ou onde você pode ajudá-las, né? Estão sem espaço. Agora, a solução para isso, né? Eu coloquei aqui não pedir para nascer. Uma vez que Deus criou a tua existência, o teu corpo, e colocou ali uma alma, a pergunta que se faz é que quem pediu isso? Né? Você não pediu isso, eu não pedi para nascer, eu não autorizei ninguém, não assinei procuração nenhuma para que eu nascesse, né, e fosse colocado nesse mundo baixo, aqui nesse mundo terrível, cheio de doenças, pandemias e guerra, né? Eu não pedi também para comer, né? Eu não pedi para dormir, eu não pedi para usar óculos. Então, o que está acontecendo? O Criador que criou a minha existência, ele colocou em mim uma necessidade no seu design, no seu projeto, para que esse corpo precisasse de comer. Eu não preciso de comer, mas o Criador do universo colocou em mim essa necessidade. Ele colocou também em mim a necessidade, especificamente para usar um óculos. Ele colocou em mim a necessidade de me vestir. Ele colocou em mim, nesse projeto, a necessidade de respirar, a necessidade de andar, a necessidade de pensar. Não fui eu que coloquei nesse design, nesse projeto. Então, a responsabilidade de permanecer a existência, e no caso a minha existência, pertence totalmente ao Criador, não é? Então, olha que interessante. Para que então ele fez isso, né? Qual a proposta dele, qual o objetivo dele em me criar? Porque nós vimos que Deus criou os espaços, colocou ali a existência, e ele tem tudo, ele é absolutamente completo. Para que será então? Será que ele não foi tão egoísta de criar toda essa existência e soprar ali almas e colocar a gente nesse mundo tão terrível, cheio de destruição, cheio de dor e sofrimento? Cada vez que a gente não divide os nossos espaços, né, nós ficamos em estado de puro egocentrismo, de puro só pensando nos nossos espaços, né? E quando a gente começa a interagir com o meio, né, a gente começa a dividir os nossos espaços,
de forma a começar a enxergar o outro espaço, né? Então, por exemplo, um dia eu perguntei para uma pessoa que estava no chão, na rua, eu falei assim, o que é mais importante para você? E ele falou assim para mim, o mais importante para mim é quando alguém para e me observa e ele começa a interagir comigo. Por quê? Porque o espaço dele até então era invisível e você passa a dar visibilidade a essa pessoa. Isso é muito importante, né? Então, nós estamos ainda com uma pergunta, então, para que Deus, qual o objetivo de Deus em criar tudo isso? Já que ele é completamente, tem tudo, né? Ele não precisa de nada. Dentro do judaísmo tem um casamento, e o casamento é feito embaixo de uma upá, uma cabaninha, né? E ali, num determinado momento, o esposo fala para a esposa, nesse momento, nesse solene momento, você acaba de destruir a minha existência. E ela fala para o marido, para o noivo, nesse momento solene, você acaba de destruir minha existência. Ou seja, a existência ela é destruída na hora que você divide completamente a sua existência. Ou seja, você permitiu que uma outra pessoa, uma única pessoa no mundo, penetrasse no teu espaço, e essa outra pessoa penetrou no teu espaço, formando uma coisa só, né? Isso é o casamento, isso são a destruição dos espaços, né? Quando você divide o teu espaço e permite que tenha a interação entre os espaços, você gera vida, né? Então, haja visto pessoas que não querem casar. Para que eu vou casar? Porque se eu precisar de amor, eu fico com a minha mãe vai me dar todo o amor possível. Se eu precisar de sexo, eu faço outra coisa, eu não preciso de sexo de uma forma taxada dentro de um casamento, né? Por que então eu me caso? Eu me caso porque eu vou trocar, eu vou dividir os meus espaços, né? Isso é uma forma de liberação de espaço gerando vida, né? Então você gera vida, né? E você consegue cada vez mais, é uma progressão, né? O casamento é uma progressão de vida, né? Você vai liberando os espaços, tanto você como ela, liberando espaços, gerando vida. E daí aparece o amor, né? Olha que interessante, o amor, ele é criado. Por exemplo, quando você casa, né? Você fala, eu amo a pessoa. Mas imagina que por uma briga qualquer, você passa a não amar a pessoa, ele passa a ser odiada. Então, que tipo de amor é esse? Esse não é um amor correto, né? Porque, na verdade, ele não existe. Amor é ruim, né? Olha que interessante. O amor é ruim se não é uma condição de crescimento, né? Através da geração de vida, né? Então, você pode amar chocolate ou amar filmes no Netflix, coisas desse tipo, mas o amor é muito ruim, ele se desfaz rapidamente. Mas você tem que ter o quê? O crescimento da vida, né? Então, estamos ainda com aquela pergunta do porquê servir a Deus, né? Então, o que falta em Deus, né? Se Deus é tão completo, o que falta a Ele? Falta a Ele vida. Quando Ele criou, principalmente, todas as criaturas, né, e principalmente o homem, e colocou nele uma alma que é conectada a Deus, ele começou a fazer o quê? Ele começou a ter uma interação entre ele, que é todo-poderoso, e a sua criatura. Ou seja, ele abriu o espaço dele, ele gerando esse espaço, ele dividiu o espaço dele para
que eu pudesse penetrar no espaço dele. Porque na Torá, nos sábios judeus falam assim que tudo está incluso em Deus, nós somos imersos em Deus, né? Então, o que faltava em Deus? Faltava vida, né? Então, ele começou a se relacionar com o homem. Ele se relacionou com o homem desde há muito tempo, né? Ele tenta se relacionar com o homem há muito tempo. Mas nós temos o quê? O livre-arbítrio para nós aceitarmos ou não essa condição de conexão, Deus tem absolutamente, ele é muito romântico, ele quer gerar vida. Então, quando ele começa a nos ajudar em algumas coisas, ele está tentando gerar vida para ele, e nós temos o livre-arbítrio de aceitar isso e retornar a ele também, dividindo os nossos espaços. Então, isso é mais ou menos assim, Deus procura você, como diz na Torá, mas você tem que abrir a possibilidade para dividir teu espaço com ele. Até que esse espaço seja destruído, né? E você se conecta de tal forma a Deus, que forma uma pessoa só, como num casamento. Você vai dividindo os espaços, vai gerando amor, vai dividindo, aí você fala assim, puxa vida, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho minhas atividades, para que eu preciso dessa conexão com Deus dessa forma? Quando você permite a divisão do espaço com Deus, você permite que Ele te ajude, você ajude Ele, te fornecendo vida a Ele, né? E você tem propósitos também. Então, o propósito de Deus gerar vida, e você também tem que gerar vida. De que forma? Abrindo teus espaços com outros, que nós chamamos, os sábios judeus chamam isso de fagulhas caídas, de fagulhas decaídas, né? O que são essas fagulhas? Nada mais é do que principalmente pessoas que estão precisando e chamando por você, né? São carentes e precisam de que você libere o teu espaço para eles, né? Então, todo o seu projeto da sua vida foi definido por Deus há muito tempo. E ele criou esse mundo, um mundo que não está completo, né? E colocou nós nesse mundo com a possibilidade de gerarmos vida quando nós dividimos nossos espaços, né? Para outras pessoas, né? Então, Deus ganha vida em nos ajudar e nós ganhamos vida nesse propósito, abrindo os nossos espaços para outras pessoas. Então, há um ciclo, o ciclo é formado, né? A tal ponto que eu me conecte com a divindade e me conecte às outras pessoas, né? Tentando ajudá-las. Então, Baal Shem Tov diz, né? Baal Shem Tov foi um Rebbe, né? Qual que era a função do Rebbe? O Rebbe é uma pessoa muito conectada a Deus, né? Ele tem uma conexão muito grande com Deus. Então, Baal Shem Tov diz que como é que você conhece você? Você conhece você olhando para outra pessoa. Então, se a outra pessoa é muito ruim, etc., é como se fosse um espelho, né? Então, quando você vê pessoas mais legais, amorosas, é o que está no seu coração, é o que está passando no seu coração. Então, você precisa se conectar a Deus, porque você vai gerar vida para Ele. Mas quando você conecta com outra pessoa, você gera vida para você. Então, funciona mais ou menos assim. Quando você está no seu espaço, você enxerga só você. Quando você tem vida, você enxerga a necessidade do outro e a outra pessoa passa a ser uma pessoa sagrada, entendeu? Isso funciona mais ou menos assim.
as pessoas estão nos seus espaços e você não enxerga elas como sendo importantes, mas quando você abre o teu espaço e permite isso, você vai enxergar que elas são tão mais importantes que você, e você depende delas para que você tenha vida, ok? Uma coisa interessante, eu coloquei aqui, qual a causa ainda do povo de Israel ter sobrevivido, né? Então, eu coloquei um timeline aqui para a gente entender um pouquinho, né? Então, em 722 AC, eles foram praticamente massacrados pelos assírios, foram levados cativos para a Síria. Em 586, foram levados cativos para a Babilônia. Em 322, pelos gregos, a invasão dos gregos. Depois, em 63, os romanos. Em 637 DC, os árabes tomaram ali o povo de Israel. Em 1517, os otomanos. Em 1945, o Holocausto. E o povo de Israel, ele não deixou de existir. Por que a sua subsistência ela não parou frente aos outros enormes blocos militares com superpotências que se desfizeram, como, por exemplo, os romanos, os babilônicos, os otomanos, os assírios, né? Porque a sua existência foi criada por Deus para que não tivesse existência. Eles não têm espaço nessa sua projeção espaço, né? Eles geram vida, né? Então, quando gera-se vida, eles abrem os seus espaços, eles perdem o seu espaço. Então, esse conflito entre ganhar e perder espaço, Israel, ele perde o seu espaço para ganhar vida. Então, ele é conectado com Deus de tal forma que ele gera vida, né? Então, essa função que a gente deve parar de ter, né? Dos judeus serem fechados, etc., etc., não é nada disso, né? Então, a Torá ela tem que ser difundida. Então, o povo de Israel ele está gerando vida, essa é a verdade, e não gera espaço. Por isso que ele nunca será destruído, tá bom? E por último, nós temos aqui a parte, eu fiz aqui alguma coisinha errada. Temos aqui a parte de ordem. O que vem a ser essa ordem, né? Essa é uma ordenança da Torá, honrar pai e mãe. Então, imagine o seguinte, principalmente o jovem, né, o adolescente, ele tem uma vida problemática, né? E ele tem tudo e não tem nada, né? O seu espaço é completo, mas ele não está gerando vida, né? Então, E o que os seus pais fizeram? Os seus pais liberaram o seu espaço, dividiram o seu espaço e geraram vida, né? Quando nós, os filhos e adolescentes, eles enxergam essa abertura de espaço dos pais, eles retornam para o pai e a mãe com honra, né? Ajudando o pai, ajudando a mãe, eles começam a ter vida. Por isso que a Torá fala esse mandamento: honra o teu pai e tua mãe para que você tenha vida, né? Muito bem. Uma vez que você disponha do seu livre-arbítrio, né, e aceite essa conexão divina, Deus vai circuncidar o teu coração, né? O que significa isso? Como diz aqui em Deuteronômio 36, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas, né? Então, é aquele ciclo que eu falei,
né, de geração de espaços, liberação de espaços, né? E também agora, Deus coloca na Torá assim: eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida, para que vivas tu e tua descendência, também no mesmo capítulo 30, 19. Então, há um grande desafio para nós, dividirmos espaços, né? Então, servir a Deus significa servir aquele que tem absolutamente tudo, não precisa de nada, que nos possibilitou estar gerando vida para Ele. E o nosso propósito é gerar vida. E como é que a gente faz isso? Abrindo os nossos espaços, liberando as trancas do nosso coração para com todas as criaturas existentes de Deus e levantarmos as fagulhas que estão decaídas, principalmente as pessoas que precisam da nossa ajuda. Não apenas uma ajuda numa moeda, né, mas uma ajuda contínua, uma ajuda que você possa alicerçar uma pessoa no seu conteúdo, na sua necessidade, se envolver com a pessoa, né, se tornar um só com ela. Eu sei que isso é muito difícil em nossa sociedade, mas nós precisamos fazer isso. E esse é a geração da vida. Nós conseguimos gerar vida através da abertura dos nossos espaços. Então, que Deus abençoe vocês, que seja esse primeiro estudo entre vários, tá bom?